Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Sal do canal Beijo na Alma. Hoje vou contar uma livre adaptação minha da história de um grande escândalo que ameaçou afetar o reino da Boêmia e como os melhores planos do Sr. Sherlock Holmes foram derrotados pela sagacidade de uma mulher. Vamos começar a história de um escândalo na Boêmia, que acontece na Inglaterra em março de 1888. Para Sherlock Holmes, Irene Adler seria sempre a mulher, o ideal perfeito para o sexo feminino. Apesar disso, raramente eu escutava falar sobre ela usando seu nome. E não era porque ele a amava, porque para sua mente altamente equilibrada, fria e precisa, as emoções, e em especial o amor, era impensável. Ao meu ver, Sherlock era a mais precisa e perfeita máquina de observação e raciocínio que eu poderia ter conhecido. Mas ser um amante não fazia parte de sua compreensão do mundo. Para ele, somente o sarcasmo e o escárnio poderiam descrever as paixões do coração. Como observador, essas emoções suaves eram perfeitas para desvendar os motivos e ações dos homens. Mas para seu intelecto treinado, as emoções seriam apenas uma distração em seus resultados objetivos. Defeitos em um instrumento sensível, rachaduras em suas lentes de alta potência, não eram mais perturbadores do que uma forte emoção em seu temperamento. E apesar de tudo, de toda a racionalidade que sua mente exigia, existia somente uma mulher que o atraía, Irene Adler, de comportamento duvidoso e questionável. Meu casamento recente me afastou da convivência com Sherlock, e eu pouco sabia como estava a sua vida. Minha atenção agora era em minha própria felicidade e em aprender as exigências do lar e do meu sustento. Holmes, ao contrário, que detestava participar de qualquer evento social, permaneceu em nossos alojamentos em Baker Street. Sherlock passava seu tempo resolvendo, com sua mente brilhante e incríveis poderes de dedução, os crimes que foram abandonados pela polícia local. Foi somente pela imprensa diária que soube de forma superficial sobre algum de seus últimos casos. A convocação a Odessa, no caso do assassinato de Trepov, o seu esclarecimento da singular tragédia dos irmãos Atkinson em Trincomalee e, finalmente, da missão que havia cumprido com tanta delicadeza e sucesso para a família reinante da Holanda. Meu ex-amigo e companheiro levava uma vida separada da minha, e tudo o que eu sabia sobre ele era igual a todas as outras pessoas que liam os jornais. Na noite de 20 de março de 1888, voltando de uma consulta a um paciente, meu caminho me levou pela Baker Street e me deparei com uma enorme vontade de ver Sherlock. Da rua, olhei para cima e vi em seus aposentos, que estavam fortemente iluminados, sua figura alta e magra fazer sombra na janela, enquanto caminhava ansiosamente pela sala com as mãos cruzadas em suas costas e a cabeça afundada em seu peito. Eu já vira esse comportamento inúmeras vezes e sabia que significava que ele estava trabalhando novamente, o que o afastava do esquecimento e o colocava atentamente na procura de solução para algum problema. Depois de tocar a campainha e entrar, me vi num aposento que compartilhei anteriormente. Não fazia parte de Sherlock mostrar qualquer sinal de afeto, mas acreditei que ficou feliz com a minha chegada e, com um simples gesto, me convidou a sentar, ofereceu charutos e bebida. Com seu jeito introspectivo, me olhou casualmente e disse que o casamento combinava comigo e que eu havia engordado 3,5 kg desde a última vez que nos vimos. Eu respondi que engordara 7, e ele me respondeu que deveria ter analisado um pouco mais, que eu estava a consultar meus pacientes e voltar a andar a cavalo, apesar de ter dito que nunca mais o faria. Fiquei surpreso com a observação e perguntei como sabia. Sherlock me olhou e respondeu que, se podia ver, podia deduzir o que estava acontecendo,
e que percebera que eu andava me molhando muito ultimamente com a chuva e que a minha criada era descuidada e desajeitada. Adverti que já era demasiado e suas observações o teriam queimado em uma fogueira no passado. Mas reconheci que passeara no campo na quinta-feira e voltei para casa molhado, mas trocara de roupa e não podia imaginar como descobrir esse fato. E, em realidade, a criada Mary Jane era terrível e minha esposa já estava cansada de corrigi-la. Holmes riu e me respondeu que ele vira, na parte interna do meu sapato esquerdo, 6 cortes quase paralelos marcados no couro pela raspagem da sola para remover a lama, feitos por alguém muito descuidado. E dessa observação concluí o meu passeio pelo campo e o péssimo serviço prestado por minha criada. Quanto à volta ao atendimento dos meus pacientes, o cheiro de iodoformio, a marca de nitrato de prata em meu indicador direito e a protuberância na cartola, onde devia estar escondido o estetoscópio, me denunciaram. Ri de suas explicações e de como pareciam tão simples, que até eu conseguiria chegar às mesmas conclusões, mas sempre me deixavam desconcertado até que ele explicasse todo o processo. Sherlock concordou que seu processo era simples, mas o problema era que, como as outras pessoas, eu olhava, mas não via. E, para exemplificar, me perguntou se vira os degraus que levavam até o corredor dessa sala e quantos eram. E apesar de ter vivido nesse alojamento e de ter olhado e pisado inúmeras vezes nesses degraus, eu não sabia quantos eram, confirmando a explicação de que eu olhava, mas não via. Sherlock pegou uma folha de papel rosado sobre a mesa e me pediu que lesse em voz alta o que estava escrito. A nota chegara recentemente e não tinha data, assinatura ou endereço, e apenas dizia que um cavalheiro ficara impressionado com os seus serviços prestados a uma das casas reais da Europa e desejava visitá-la essa noite às 15 para as 8 horas, usando uma máscara. Fiquei bastante intrigado com o mistério e perguntei o que ele pensava sobre tudo isso. Holmes respondeu que não havia dados suficientes para ter uma resposta, sem torcer o significado, e me perguntou o que eu entendia sobre tudo o que me mostrara. Peguei o papel mais uma vez e olhei atentamente, e tentando imitar os procedimentos de meu amigo, comecei a enumerar o que via. O homem que escreveu deve ser rico, pois o papel era caro, forte e rígido, e as pessoas mais simples não costumavam usar esse tipo de papel. A pedido de Holmes, olhei o papel contra a luz e vi as iniciais E, G, P, G e T do fabricante, que erroneamente pensei ser um monograma. Na verdade, as letras indicavam que o papel era alemão e não inglês. Sherlock me corrigiu depois de consultar um livro, dizendo que as letras indicavam onde o papel fora feito, Égria, um país de língua alemã, situado na Boêmia, que tinha muitas fábricas de vidro e de papel. E pela forma que a mensagem estava escrita, só poderia ser de um alemão. Ao terminar sua explicação, ouvimos o som de cascos de cavalos, rodas de uma carruagem e o toque da campainha. Para não me intrometer nos assuntos do recém-chegado, me preparei para ir embora, mas Sherlock insistiu para que ficasse e o ajudasse a esclarecer o caso, que prometia ser interessante. Fiz ainda uma tentativa, dizendo que o futuro cliente talvez não gostasse da minha presença, mas Holmes descartou minhas palavras, dizendo que eu poderia vir a ser muito útil. Me orientou a sentar em uma determinada poltrona e prestar atenção em tudo o que aconteceria na sala. Um homem forte, com 1,80 m de altura ou mais, mascarado e vestido com uma extravagante riqueza, que na Inglaterra seria considerada de mau gosto, entrou. Sua aparência por debaixo da máscara era resoluta e obstinada. Quando falou, perguntando sobre o recebimento do bilhete, sua voz era áspera e profunda, e seu sotaque o denunciava como sendo da Alemanha. Ele ficou um tanto confuso, sem saber para qual de nós dois deveria se dirigir. Holmes resolveu o impasse me apresentando como Watson, seu amigo e colega, que várias vezes o ajudara nos casos e que era totalmente confiável. Pediu que o homem sentasse e perguntou quem ele era.
O homem se apresentou como Conde von Kram, um nobre da Boêmia. Pediu desculpa pelo uso da máscara, pois seu empregador desejava absoluto sigilo, e alertou que esse não era seu verdadeiro nome. O conde aceitou a minha presença para resolver o caso, mas exigiu de nós dois a promessa de que mantivéssemos por 2 anos segredo absoluto sobre o que iria falar, mas depois desse tempo não iria importar se alguém descobrisse. Mas agora, tal segredo teria influência sobre a história de uma das famílias reinantes europeias, e, se divulgado, seria um grande escândalo. O convidado ficou surpreso quando, a cada afirmação sua, Holmes acrescentava que já sabia, apesar de o terem descrito como o melhor raciocinador de todos os tempos. Sherlock já estava um tanto impaciente com todas as reservas do conde e insistiu que explicasse seu caso sem mais atrasos. O homem estava muito ansioso e não conseguiu ficar sentado. Andando pela sala exasperado, retirou a máscara e anunciou que era o rei da Boêmia e que tentara esconder por não se sentir confortável em confiar em qualquer pessoa para tratar esse assunto e talvez ficar refém da situação. Por isso resolveu vir incógnito de Praga para ver Sherlock. O rei da Boêmia começou a explicar seu caso brevemente. 5 anos atrás, em uma visita a Varsóvia, ele conheceu a aventureira Irene Adler. Holmes, sem mostrar nenhum reconhecimento do nome, me pediu para verificar em seus arquivos se constava alguma informação sobre ela. Entreguei um arquivo e Sherlock começou a murmurar algumas informações sobre a mulher. O nascimento dela em 1858, em Nova Jersey, prima-dona da Ópera Imperial de Varsóvia, a saída do palco e sua aposentadoria em Londres. Após esse breve resumo, disse sem perder muito tempo que o rei se envolvera com essa jovem, escreveu-lhe algumas cartas comprometedoras e agora desejava receber essas cartas de volta. O rei ficou muito surpreso, como Sherlock estava certo. Holmes continuou perguntando se houvera um casamento secreto, algum documento legal ou certificado, e o rei respondeu que não, mas poderia ser chantageado com as cartas que estavam escritas em seu papel de nota particular. Holmes acrescentou que tudo poderia ser negado, alegando roubo e falsificação, mas o rei acrescentou que existia uma fotografia dos dois juntos. Sherlock reconheceu que isso fora uma indiscrição e imprudência. O rei se desculpou dizendo que na época era só um príncipe herdeiro e muito jovem, e que mesmo agora que era o rei, só tinha 30 anos. Holmes aconselhou que pagasse pelas cartas, mas o rei afirmou que não estavam sendo vendidas, então que roubasse, mas ele já havia feito 5 tentativas sem sucesso. O detetive ponderou que não era um problema tão grave e que o rei poderia contorná-lo. O rei disse que era impossível, pois pretendia se casar com Clotilde, a segunda, filha do rei da Escandinávia, e se esses rumores chegassem até os pais dela, que eram de uma moral muito rígida, tudo estaria completamente arruinado. Sherlock perguntou qual o envolvimento de Irene Adler, e o rei respondeu que ameaçara enviar a fotografia no dia do anúncio público do noivado, dali a 3 dias. Holmes deu a entrevista encerrada, prometendo ao rei que o encontraria em seu hotel, assim que tivesse alguma informação. O rei disponibilizou uma grande soma em dinheiro para que tudo fosse resolvido e se foi. Eu me despedi de Holmes depois que me convidou para voltar no dia seguinte, às 3 horas, para discutirmos o assunto. Cheguei pontualmente, mas Holmes estava fora de casa desde as 8 da manhã. Resolvi esperá-lo enquanto tentava conter minha curiosidade sobre o caso. Às 4 horas chegou um cavalariço rude, que parecia estar bêbado, usando roupas desleixadas, que me custou tempo em identificar Sherlock, apesar de já o ter visto em vários disfarces. 5 minutos depois, voltou perfeitamente limpo e se sentou diante do fogo, rindo com vontade de alguma coisa que só ele sabia. Para esclarecer meu espanto, me contou como fora intrigante sua manhã. Saíra pela manhã disfarçado de um desempregado e foi até um estábulo no fim da rua. Lá ajudou a esfregar os cavalos e até ganhou 2 pences, um pouco de tabaco, aguardente e toda a informação que precisava sobre a senhorita Adler,
e de quase toda a vizinhança ao redor, que não o interessava nem um pouco. Lhe contaram a rotina dela e das suas visitas, e principalmente de um certo senhor, Godfrey Norton, que era advogado. Suas dúvidas estavam em se ela era para esse senhor sua cliente, amiga ou amante, e se nessa altura a fotografia estaria com ela ou com ele. Enquanto pensava sobre as novas informações, uma carruagem parou e um homem com a descrição que lhe deram sobre o Sr. Norton desceu, mandou a carruagem esperar e entrou apressado na casa. Ele ficou na casa por quase meia hora e viu a agitação enquanto andava pela sala e falava com alguém que não identificou. Ao sair, o Sr. Norton estava mais agitado do que entrara e pediu para o cocheiro voar para os próximos destinos. Ainda pensando se deveria seguir o Sr. Norton, um pequeno coche apareceu e, só de relance, viu a mulher que entrou apressada e pediu para que o cocheiro se apressasse até a igreja de Santa Mônica. Ficou na dúvida se era melhor correr atrás do coche ou se pendurar nele, até que viu um outro coche e, antes que o cocheiro achasse que não valeria a pena lhe levar, pulou para dentro do veículo e gritou o seu destino, prometendo uma boa recompensa se ele fosse rápido. Quando entrou na igreja, os dois já estavam lá, discutindo com o padre. Tentando não chamar a atenção, se encostou em uma das pilastras e ficou observando o que estava acontecendo. Para grande surpresa, foi arrastado até o altar e serviu de testemunha no casamento apressado da senhorita Adler com o Sr. Norton. Com a pressa com que o casal saiu da igreja, pensou que poderia perder os dois, mas na porta eles se despediram educadamente e se comprometeram em se ver às 5 horas da tarde daquele dia, indo cada um para seu destino. Depois de ordenar um lanche, Sherlock me perguntou se eu me importaria de infringir a lei. Respondi que desde que eu não fosse preso, não teria problema. Sherlock começou a explicar seu plano, e que eu deveria ser apenas um observador do que iria acontecer, sem interferir em nenhum momento, mesmo que me sentisse desconfortável. Depois de comer seu breve lanche, sumiu em seu quarto para se transformar em um padre de aparência simples e amável. Não foi somente a roupa que mudou, mas sua expressão, seus modos, parecia até que sua alma estava diferente. Estava anoitecendo enquanto caminhávamos disfarçadamente na rua, esperando que o Sr. Norton aparecesse em sua casa. Holmes divagava sobre onde poderia ser encontrada a fotografia e quem, nesse momento, a estaria escondendo. Um pequeno coche se aproximou da entrada da casa, e alguns vagabundos que circulavam pelo local correram para abrir a porta, esperando ganhar alguma moeda. Mas começaram a brigar na tentativa de chegar até a porta, piorando com a chegada dos guardas, que tomaram o partido de um deles. A mulher que saiu do coche foi logo cercada por um número de lutadores que se enfrentavam acaloradamente. Holmes correu em direção à multidão para defender a dama da briga que estava acontecendo. E assim que a alcançou, deu um grito, como se fora atingido, e caiu no chão, com o rosto sangrando muito. Os guardas correram para o padre, que fora atingido, e parecia seriamente machucado, e os vadios correram em direção oposta, fugindo da confusão. Várias pessoas bem vestidas, que assistiam à briga, se aglomeraram para ajudar a senhora e o padre. Irene Adler subiu os degraus e olhou para a multidão aglomerada em frente à casa e perguntou como o padre estava. Alguns gritaram que estava morto, outros disseram que ainda estava respirando, mas não seria possível levá-lo ao hospital a tempo e que a melhor solução era que o deixasse entrar na casa. Irene concordou rapidamente e orientou que o colocassem em um sofá na sala de estar. Fiquei um tanto afastado, observando todos os acontecimentos e um tanto preocupado com Holmes, mas segui as instruções que me dera e me posicionei junto à janela para ver tudo o que ocorria dentro da casa. Me senti um canalha por participar desse jogo e me envergonhei de conspirar contra uma mulher tão bela que atendeu com tanta bondade um estranho. Mas dei minha palavra a Holmes e não poderia traí-lo nesse momento. E depois que a janela foi aberta por uma empregada, para que Sherlock respirasse melhor, joguei o foguete de fumaça, que fazia parte do plano, dentro da sala e gritei fogo. O tumulto que se seguiu foi maior do que acontecera antes,
e corri para a esquina para fugir e esperar. Holmes apareceu 10 minutos depois, segurou meu braço e caminhamos rapidamente para longe dali. Minha curiosidade sobre os acontecimentos era enorme e mal pude me aguentar até Sherlock começar a contar os fatos que presenciei, mas não entendi completamente. Primeiro ele me parabenizou por meu trabalho e que tudo correra muito bem, mas minha expressão de confusão fez com que ele explicasse melhor. Continuando sua narrativa, me fez recordar que todos na rua estavam muito bem vestidos, como para um casamento, e por isso eram cúmplices. Quando entrou na briga, levava um pouco de tinta vermelha e fez parecer que fora machucado, o que eu achara previsível dentro do plano. Dentro da casa, ele fingiu ter falta de ar, o que fez a janela ser aberta e tive a minha chance de atuar na execução do plano. Ainda tinha dúvidas de como uma arma de fumaça poderia ajudar, e ele me explicou que, ao ver a sua casa pegando fogo, uma mulher correria para seus bens mais preciosos, seus filhos ou suas joias. Mas para ela seria a fotografia, e ao ouvir o alarme de fogo, correu para o quarto e puxou a fotografia de um recesso em um painel deslizante logo acima da campainha direita. Assim que viu o lugar, Holmes gritou que era um alarme falso, e ela devolveu a fotografia para o esconderijo. Levantou-se ainda a fingir estar muito abalado, e depois de se desculpar, fugiu o mais rápido possível e deixou para outra oportunidade conseguir a fotografia. A precipitação nessa hora poderia ter arruinado tudo. Perguntei sobre os próximos passos, e Sherlock me explicou que a nossa missão estava praticamente no fim, e que entraria em contato com o rei imediatamente para preparar os acontecimentos do dia seguinte, e me convidou para ver o final desse caso. Quando chegamos à porta de sua casa, alguém passou e o cumprimentou por seu nome. Sherlock ficou um tanto pensativo e resmungou que já ouvira essa voz em algum lugar, mas não identificou ou conseguiu ver a pessoa na rua mal iluminada. Acabei dormindo na casa de Holmes, e durante o nosso café da manhã, o rei da Boêmia entrou muito ansioso na sala, esperando que tudo já tivesse resolvido. Sherlock assegurou que ainda não resolvera o caso, mas tinha esperanças de que em breve tudo seria solucionado. Nós três entramos na carruagem do rei e nos dirigimos, mais uma vez, para a casa de Irene. No caminho, Holmes contou ao rei que Irene era casada com Norton, e talvez por amor ao marido, ela não interferisse nos planos dele. Mas o rei ficou um tanto desapontado com a notícia, pois em suas fantasias pensara que ela daria uma excelente rainha. Ao chegar na porta da casa de Irene, uma senhora idosa perguntou se ele era Sherlock e informou com muita satisfação que a dona da casa havia partido logo cedo pela manhã para o continente com o marido e nunca mais voltaria para a Inglaterra. A informação desestabilizou Sherlock e o rei ficou chocado com a perda dos papéis e da fotografia. Mesmo atordoado, Holmes correu para o interior da casa até o esconderijo que vira no dia anterior. De lá, tirou uma foto de Irene Adler e uma carta endereçada a ele. Na carta, Irene o parabenizava por sua inteligência e como a princípio a enganara completamente com seu disfarce de padre e a ameaça de fogo, fazendo-a mostrar seu lugar secreto. Mas ela fora avisada, meses atrás, da possibilidade do rei o contratar e sabia quem ele era, sua fama e endereço. Depois que ele saiu de sua casa, ela se disfarçou de homem, como costumava fazer algumas vezes em que estava em alguma missão, e foi até a casa dele, não resistindo em cumprimentá-lo, seguindo depois para encontrar o marido. Seu marido e ela pensaram que, tendo ele como perseguidor, a melhor atitude seria fugir. Acrescentou na mensagem que avisasse ao rei que não era necessário se preocupar com a fotografia, pois tinha agora um homem melhor do que ele, e que, apesar de ter sido ofendida cruelmente, não seria um impedimento para as decisões que quisesse tomar. No entanto, manteria a foto como salvaguarda de atitudes futuras e deixava em troca uma que o rei gostaria de guardar. O rei da Boêmia exclamou sua apreciação por Irene, dizendo que acreditava que ela seria uma excelente rainha, mas era uma pena que não estivesse no seu nível. Sherlock concordou friamente com a afirmação do rei, mas qualquer um poderia observar que, para ele, quem estava no nível mais baixo era o rei. Afinal, se desculpou por não ter conseguido que tudo terminasse da maneira que o rei queria, mas ele respondeu que estava satisfeito e confiava que a fotografia estaria segura,
sem apresentar nenhum perigo, depois de Irene Adler afirmar que a manteria escondida. Satisfeito com a resolução do caso, o rei ofereceu um anel de esmeralda a Sherlock por seus serviços, afirmando que estava para sempre em dívida. Sherlock recusou e disse que havia outra coisa que ele valorizaria muito mais: a fotografia de Irene Adler. O rei ficou um pouco entristecido, mas concordou com esse pedido e estendeu a mão como despedida para Holmes, que discretamente fez uma reverência e ignorou a mão estendida, sem parecer rude. Essa foi a história de um grande escândalo que ameaçou afetar o reino da Boêmia, e como os melhores planos do Sr. Sherlock Holmes foram derrotados pela sagacidade de uma mulher. Ele costumava se divertir com a esperteza das mulheres ou a falta dela, mas ultimamente ele não falava mais dessa forma. E quanto a Irene Adler, ou a fotografia dela, se refere sempre sobre o título honroso de mulher. Essa foi a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos em outras histórias. Um beijo na alma.